Jeremias, capítulo 8, do versículo 18 ao 22, diz assim a palavra de Deus. Ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Amém. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra que temos oportunidade de ouvir nessa noite. Não somente ouvir, meu Deus, mas queremos discerni-la. Ó Deus, isso só é possível pela ministração do Espírito Santo em cada um dos nossos corações. Ó Deus, que Ele tenha liberdade essa noite, que Ele rompa as barreiras de entendimento, o cansaço, a distração. Ó meu Deus, que todos nós possamos ser alimentados por essa palavra, que haja, meu Deus, um crescimento espiritual, uma edificação. Meu Deus, para isso eu coloco minha vida em Tuas mãos, para que o Senhor me use com graça, com poder, com unção, para que eu seja o Teu instrumento e que eu também aprenda com ela, porque nós carecemos da Tua palavra para não desfalecermos, meu Deus, para não andarmos esgotados neste mundo. Ó Deus, rogamos ao Senhor que o Teu Espírito produza esse efeito nessa noite. E assim, Pai, agradecemos a Ti por tudo, orando no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podem sentar. Amados, todo soldado em combate, todo trabalhador no seu ofício, ele corre um risco de ser ferido, de se ferir. Tá? É comum, é corriqueiro, alguns irmãos trabalham em profissões que mexem com máquinas e sabem como isso é perigoso. Às vezes a gente sofre algum corte, às vezes até a amputação de algum membro, às vezes no nosso dia a dia, nos nossos ofícios, às vezes alguém nos atinge, nós somos feridos de alguma maneira, e é curioso que nós também observamos que quando isso acontece, muitas vezes a gente não dá muito caso para o ferimento na hora, né? Você já viu, talvez naqueles filmes, em que há alguma briga, alguma luta, né? Algum tiroteio, e um tempo depois o cara olha assim e descobre que está ferido, né? Alguém olha, você levou uma facada, você está ferido, você está sangrando, e naquele momento ele até nem sente, e nem dá muita trela, né? As pessoas dizem, vamos ao médico. Não sei se isso já aconteceu com você. As pessoas dizem, é melhor você ir ao médico. Você, não, isso não é nada. Isso vai passar. Você faz assim, não é? E vamos tocando a vida, porque o tempo urge. Não tenho tempo para isso. Isso não é nada demais, é um ferimentozinho à toa. Isso é comum hoje em dia. Nós estamos sujeitos a isso, porque somos soldados em combate, né, irmãos? Nós somos soldados de Cristo, nós estamos aí no dia a dia, numa luta espiritual, nós estamos também saindo de casa todos os dias para trabalhar, quem não está trabalhando remotamente, é claro, né? Mas as estatísticas dizem que a maior parte dos acidentes ocorrem dentro de casa. Então, todos nós estamos sujeitos a isso. E como eu disse, o problema não é o ferimento em si, isso acontece. Mas o problema é como tratamos dele. Muitas vezes somos feridos e não damos atenção a ele naquele momento. Não tratamos devidamente, né? Não medicamos, não limpamos, não corrigimos e vamos tocando o barco, vamos tocando a vida com ele e aí se torna um problema maior, porque não cuidar de um ferimento, irmãos, invariavelmente vai trazer um problema bem maior. O objetivo, é claro, a cicatrização, a cura, esse é o objetivo, não é? Quando nós temos um ferimento. É claro que ninguém quer uma infecção,
ninguém quer que aquilo venha a culminar em algo horrível, mas o nosso objetivo é sempre buscar a cura, fechar esse ferimento, mas esse processo ele tem que iniciar com uma limpeza. Ninguém que trabalha numa área médica, e você mesmo, não é? Desde você, quando era criança, os mais antigos vão lembrar, quando a gente se machucava, ia com o joelho ralado em casa, a mãe vinha com uma água oxigenada, lembra? E quando você via a água oxigenada, você tinha mais pavor do que o próprio machucado. O troço ruim para doer. Mas era necessário, não é? Às vezes vinha com água oxigenada, às vezes era um éter, sei lá o quê. Algo necessário para limpar, colocar embaixo da torneira, tirar as impurezas, tirar ali, né, aquelas coisas que podem no futuro causar uma infecção. Tudo isso começa com a limpeza. O objetivo, a cicatrização, começa com a limpeza. Aliás, a limpeza ela tem o objetivo de facilitar a cicatrização, de acelerar. Então, nós começamos sempre com uma limpeza. Mas é como eu disse, às vezes a gente se machuca e na hora a gente diz assim, não, isso não é nada. A gente faz assim, vamos embora, deixa isso para depois. Há coisas mais importantes do que cuidar disso. E hoje, irmãos, eu tenho visto que há um contingente enorme de soldados fora de combate, trabalhadores também que não podem mais trabalhar com feridas enormes, porque não deram o devido tratamento. E aí já não digo mais, né, no mundo secular, não estou me referindo a nenhuma estatística de trabalho, não é, de soldados efetivamente das Forças Armadas, mas estou falando no âmbito espiritual. Há um contingente enorme de pessoas feridas, e mais, com a ferida aberta, com a ferida ao ar puro ali, ao ar livre, em contato com tudo que não presta, com todas as impurezas, com toda a sujeira possível, pessoas que estão vivendo assim, sem tratamento algum. E isso, irmãos, como eu disse, não pode acabar bem. O texto que nós lemos fala da tristeza de Jeremias, conhecido como profeta chorão, tristeza dele pelos pecados do povo, que são relatados desde o início do livro. Jeremias profetizando ao povo, falando da queda de Judá para os babilônios, mostrando tudo o que o povo fez de errado, se afastando de Deus, se prostituindo, né, adorando a outros deuses, tudo que eles podiam fazer de errado, que Deus reprovava, eles estavam fazendo. E aí ele expressa a sua tristeza pelos pecados do povo, porque era inevitável a invasão da Babilônia, era inevitável o exílio. E ele, no versículo 21, ele fala também que o tratamento estava perto, mas ignoraram. No versículo 21 ele diz, estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Ele está dizendo que há uma ferida da filha do povo, se referindo a Judá, se referindo, não é, a Jerusalém também, se referindo ao povo de Deus, e ali havia a possibilidade de obter a cura, de sarar, tratar a ferida, porque Deus estava com eles. Deus era com aquele povo desde o início, mas eles ignoraram. Eles não quiseram, permaneceram. Se você lê o texto depois, eles estavam de tal maneira que eles pecavam, roubavam, caluniavam, faziam de tudo e iam ainda no templo para adorar. E aí ainda diziam, templo do Senhor é este. Acreditavam que o simples fato de estar dentro do templo já trazia a eles segurança. E aí os profetas vinham com falsas profecias, dizendo que não, que há tempos de paz, que estarão todos seguros, que nada de mal acontecerá, enquanto Jeremias profetizava o contrário. Não há escapatória, rendam-se aos babilônios.
falando do povo e dos seus pecados. As feridas estavam abertas, mas eles ignoraram. E se eu ignorar o tratamento, como eu vou fazer com o meu futuro? Tudo tem um custo na vida, né? Milton Friedman dizia que não há almoço grátis, era um economista. Não há nada grátis, irmão. Se disserem para você que estão te dando alguma coisa, é porque ou você já pagou, ou vai pagar, ou outro alguém pagou. Não existe nada grátis. Existe uma conta que tem que ser paga. Então, se você ignorar o tratamento, você vai assumir uma conta no futuro. Você vai assumir alguma coisa maior, um problema no futuro, porque você ignorou o tratamento, como Jeremias relata aqui. Ignoraram o tratamento, o Deus que estava ali próximo, e resolveram buscar outros caminhos. Então nós precisamos, irmãos, aprender, olhar para o texto, como eles fizeram, e o que o texto nos diz a respeito das feridas de Deus, do tratamento que Deus pode dar para nós que assim desejarmos, de colocarmos nas mãos dele as nossas feridas, porque ele é um médico. Nós dizemos que ele é o médico dos médicos, não dizemos assim? Nós, inclusive aqui no louvor, cantamos, eu posso até estar ferido, mas não destruído. Deus cuida de nós mesmo nas nossas feridas, mas nós temos que olhar e aprender como é possível ignorar o tratamento e as consequências. Então veja o que diz o versículo 19: Eis a voz do clamor da filha do meu povo de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros? Veja aqui como o versículo diz que não está o Senhor em Sião, não está nela o seu rei, fazendo uma pergunta retórica, né? Claro que Deus está. Deus não está aí, Deus não está na igreja, Deus não está em você. Não preciso que você responda, você sabe muito bem disso. Não é necessário que você me conte, mas o que não é possível é ignorar o médico que cura. Nós podemos resistir a ele. Ele está perto, ele está disponível, mas eu posso ignorar o médico que cura. E ele, a palavra de Deus diz, ele mesmo se denomina, não é? Os irmãos conhecem o versículo, Êxodo capítulo 15, versículo 26, a primeira vez em que isso é dito, e nós de vez em quando também louvamos, diz aqui no versículo 26 do capítulo 15, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. É daqui que começa o Jeová Rafá. Rafá é o Deus que cura. É por isso que nós, quando dizemos, alguém se chama Rafael, é curado por Deus. Rafaela, curada por Deus. É daí que vem o nome, porque Deus é Jeová Rafá. Então ele é o Deus que cura. Como então ignorar o médico que cura? Como então ignorar esse texto, o que ele diz a respeito do seu povo? Eu sararei as suas feridas, porque eu sou Jeová Rafá, aquele que cura e salva e que deve ser louvado. Esse sim merece o louvor, ao passo que o povo, lá no contexto de Jeremias, estava adorando outros deuses, seguindo os Baalins, oferecendo sacrifícios a outros deuses. Então ele não estava sendo honrado, louvado. Veja o que diz aí em Jeremias mesmo, o capítulo 17, no versículo 14. Jeremias 17, 14, veja só o que ele diz. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor.
esse Deus que deveria ser louvado, esse Deus que deveria ser buscado, é esse de que Jeremias diz: cura-me, Senhor. Se o Senhor me curar, eu serei curado. Se o Senhor me salvar, eu serei salvo. É o que diz a palavra de Deus. Se Ele libertar, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Ele curar, verdadeiramente sereis curados. Então, Ele é quem deve ser louvado, Ele é quem deve ser buscado. Então, eu não posso ignorar o Deus que cura, o Deus que está comigo, o Deus que me guarda e que me acompanha. E como nós falamos também, adiar essa cura, adiar esse tratamento pode trazer morte. Alguém que sofre um ferimento em que fica exposto, né, até algum trauma grave, que ficam expostos ali os músculos, tecidos, se aquilo não for tratado, aquilo pode piorar, gangrenar, a pessoa perder, ou até mesmo dar uma infecção generalizada e morrer. Então, aquilo é necessário ser tratado urgentemente, imediatamente. Não posso ficar procrastinando, adiando. Isso não é possível. E ele diz no versículo 20 o seguinte: passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. O que significa isso? A cega era o momento de colher, né, a plantação das sementes. E eles sabiam, havia, né, entre eles o ditado de que se esse momento, a colheita, não for boa, nós ainda temos os frutos para colhermos. Ou seja, se eu passar fome na colheita dos grãos, eu tenho os frutos, que era ali exatamente no verão. Mas o versículo diz: a colheita passou, o verão acabou, e nós ainda estamos aqui precisando de solução. Eu ainda estou precisando de alimento, estou precisando de cura. Então, não posso adiar, esquecer o momento da colheita, contando com os frutos no verão. Não é? Como dizem, a gente não pode contar com o ovo da galinha, porque pode não acontecer, e eu não posso então ficar adiando. Não, eu me trato depois, eu vou tratar depois, eu vou limpar essa ferida depois, eu vou no médico depois. Isso, irmãos, no âmbito espiritual, só vai de mal a pior. Um abismo vai chamando outro abismo, até que a morte se estabeleça. Então, Deus que deve ser buscado é o Deus que cura. Não é um Deus que faz de uma maneira usando paliativos. Ele não usa maquiagem, ele não faz uma meia sola, ele faz uma cura completa. Esse é o nosso Deus, ao passo que eles estavam contando com outros que eram curas, né? Acreditavam nesses homens, nesses falsos profetas, seguindo a outros deuses, e acreditavam que ali havia uma cura, mas não era uma cura verdadeira, senão um engano. Veja o que Jeremias diz no capítulo 6, no versículo 13 e 14. Porque desde o menor deles até ao maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Irmãos, Deus não age assim. Deus não cura superficialmente. Deus não faz afago para que você seja curado, para tratar a sua ferida. Lembra da mamãe com água oxigenada? Você gritando lá e ela esfregando no seu joelho para limpar? Deus é assim. Deus não cura fazendo, né, um assoprinho, tirando só assim de leve, uma meia sola, bota um band-aidzinho e vai embora. Não, Deus não faz assim. Deus é um Deus que cura. E eles aqui estavam sendo enganados por falsos profetas, falsos sacerdotes, que estavam passando a mão na cabeça do povo, e eles estavam se confortando com uma cura superficial. Queridos, eu não posso
escolher alguém, um outro Deus, um D minúsculo, que não cura, que apenas aplica uma maquiagem, faz uma meia-sola, um paliativo, um ganha-tempo, para que eu possa adiar o tratamento verdadeiro. Deus não trabalha assim. Deus, quando recebe a ferida, Ele trabalha de maneira séria. Ele faz o que tem que fazer, Ele faz a limpeza que tem que fazer, mas eu preciso não ignorá-lo. Eu não posso ignorar o Deus que cura. Feridas, irmãos, todos temos. Eu tenho, você tem, ou não? Eu sou o único que tem feridas para serem tratadas? Todos nós temos, irmãos. Lembra? Estamos no dia a dia, estamos trabalhando, estamos evangelizando, estamos fazendo as nossas coisas e, inevitavelmente, alguém vai entrar no seu caminho e vai ferir você, às vezes com uma palavra, com uma traição, não é? Não sei, nós, dia a dia, nós somos feridos. E às vezes as feridas são profundas, nos marcam, não é? É um trauma profundo e a gente carrega isso. A gente vai levando essas feridas. Mas eu não posso ignorar o Deus que cura. Afinal de contas, como ele pergunta aqui, não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Cabe a pergunta para nós, Deus não está em mim? O meu rei não habita dentro de mim? Se ele habita, ele tem que tratar a minha ferida. Eu não posso deixá-lo de lado e ficar com a ferida aberta e ele dentro de mim sem poder fazer nada. Não posso ignorar o médico que cura. E se você deixar ele agir, ele então, primeiro vai limpar as suas feridas. É como eu disse, o primeiro passo é limpar a ferida. E Deus, quando faz isso, Ele, como alguém que sabe o que fazer, primeiro então Ele vai fazer a limpeza. E aí, irmãos, essa é a parte que todo mundo quer evitar. Todo mundo quer uma pomada milagrosa, todo mundo quer alguma coisa milagrosa, né, que não tem a necessidade de você encostar na ferida. Né? Hoje, a geração de hoje, ela é muito mais suscetível a essas coisas, muito mais frágil, não é, do que os mais antigos. A gente caía no chão, realmente dava uma passada e ia embora. Hoje em dia, se alguém da nova geração cai no chão, já vai para uma maca, né, já sai de campo, já fica aí retirado, porque não tem mais disposição, não tem mais vigor para seguir. Mas Deus, Ele sabe o que fazer. E Ele não vai deixar de fazer a limpeza. Ele não vai atender aos seus anseios humanos e dizendo assim, não, Senhor, não limpa não, dá um jeito e passa por cima. Cura, mas não me afeta muito. Deus não vai fazer assim. Ele vai fazer a limpeza. Doa o que doer. E aí, irmãos, entregar a ferida nas mãos de Deus tem um preço. Deus vai usar dos seus meios para curar as suas feridas, para tratá-las, para limpá-las, tirar tudo aquilo que pode infectar, piorar, trazer dor ao meu ferimento. Olhando para o nosso âmbito espiritual, se eu tenho uma ferida e eu entrego nas mãos de Deus, Ele vai limpar. Muitas vezes nós temos algo na nossa vida, no nosso dia a dia, que machuca as nossas feridas, causa feridas, e a gente não quer tratar delas, e aí deixa Deus de lado. Se eu entrego nas mãos de Deus, Ele vai meter a mão nisso. Ele vai cortar isso, Ele vai purificar, Ele vai tirar essa podridão de cima. Uma delas, irmãos, que eu posso afirmar aqui é a culpa. A culpa que fica sobre cada um de nós. Isso é um agente externo que só faz mal às feridas do ser humano. A culpa, ela vai trazer tudo isso. Vai piorar o nosso estado, vai trazer dor, vai tornar podridão naquilo que era para estar são. A culpa vai produzir isso no homem. Um salmo que nós conhecemos muito bem é o relato de
Davi, que está lá no Salmo 32, no versículo 1. Salmo 32, 1. Davi diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Ele aqui no Salmo 32, ele dá um relato de como é o pecado, que ele produz no corpo e na alma de um ser humano. Ele diz aqui que enquanto calou os seus pecados, envelheceram os seus ossos pelos constantes gemidos. A culpa, irmãos, ela é um agente danoso nas feridas que eu e você temos no dia a dia. Às vezes, uma ferida aberta por outro não tem nada a ver, mas a culpa que permanece sobre nós, isso nos afeta. Então, quando Deus toma a mão para agir na ferida, Ele vai tirar esses agentes externos. Ele vai limpar esse ferimento. E aí é algo que Ele sabe fazer muito bem. Jesus conhece ferimentos mais do que ninguém. Concorda comigo? Jesus fisicamente foi ferido em extremo e também tentaram ferir Jesus de todas as maneiras, com palavras, com traições, com ações. Jesus conhece, Ele sabe muito bem o que é ser ferido. Leio contigo uma passagem em Isaías, um pouquinho antes aí de Jeremias, Isaías capítulo 53. Você conhece o contexto todo, mas vamos ler só os versículos 4 e 5. Diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. No versículo 3 ele diz que ele era desprezado, rejeitado, homem de dores que sabe o que é padecer. Jesus sabe muito bem o que é padecer e ter feridas, mas ele sabe muito bem tratá-las. Então, ninguém melhor do que ele. E aí a gente fica tentando ensinar Jesus a como tratar das minhas feridas, não é? Como a gente, quando ia para algum lugar, para um hospital, a gente ficava... Você fazia assim, não toca aí não, está doendo. Você tirava a mão, tirava o joelho, corria, se trancava no banheiro. A gente quer ensinar às outras pessoas que sabem tratar das feridas como deve tratar as minhas. Quando é a do outro, não, né? Você até esfrega as mãos, isso mesmo, esfrega aí, mete aí, pode botar álcool aí, põe querosene também. Você gosta de ver o sofrimento do outro, mas quando é a sua ferida, você tira a mão, você quer se esconder, mas não ensine Jesus a cuidar de ferimentos. Ele sabe cuidar muito bem, ele sabe a importância dos pequenos detalhes. Irmãos, no tratamento das feridas, Jesus, ele sabe os detalhes, os passos que precisam ser realizados para que essa ferida não produza algum problema no futuro. Ele sabe muito bem o processo de cura, de tratamento. Jesus conhece isso. Há uma passagem no Evangelho de Lucas, uma passagem sobre o samaritano, não é? Lucas capítulo 10, versículo 33 e 34. Veja só como nós vemos aqui o cuidado de Jesus, e ele tenta nos dizer de como tratar uma pessoa. Lucas capítulo 10, versículo 33 e 34. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Jesus contando a história do samaritano, do bom samaritano, de como os religiosos passaram por um homem e esqueceram dele, fizeram pouco caso dele, ignoraram.
Mas um samaritano que não era bem visto pelos judeus, ele decide atender, assistir a esse homem. E Jesus diz que quando ele se chega ao homem, pensou-lhe os ferimentos. Ele colocou sobre os ferimentos, antes de mais nada, óleo e vinho. Essa atitude é exatamente para impedir a ação externa, para impedir infecção. Era como se fosse uma cobertura, colocada para que o problema não se agravasse. Jesus aqui mostrando de como ele sabe cuidar dos ferimentos nos pequenos detalhes. Talvez, irmãos, algum de nós, se tivesse nessa situação, jamais pensasse nisso. Pegasse o ferido, quando muito, pegasse o ferido, botasse no lombo da mula e larga em algum lugar aí, larga num hospital. Mas Jesus diz aqui que há uma preocupação de, antes de tratar, colocar ali alguma coisa. Um pequeno detalhe que passa despercebido quando lemos a passagem, mas mostra o cuidado de Jesus nos pequenos detalhes que ele não deixa passar. Ele sabe também que algumas feridas limpas permanecerão abertas. Esse é talvez algo que você não esperava ouvir. Jesus talvez deixe algumas feridas não fechadas, não cicatrizadas, porém limpas. Mas se ele assim fizer, terá um fim proveitoso. Ele fará com que isso redunde em bênção. Os irmãos lembram do apóstolo Paulo falando do seu espinho na carne? Lembram? E ele, por 3 vezes, orou para que Deus o tirasse, e Deus disse: a minha graça te basta. Ele permaneceu com o espinho na carne, não sei se era físico, se era emocional, as pessoas imaginam uma série de coisas, mas Deus não quis tirar o ferimento dele. Deixa esse ferimento aí. Esse ferimento não vai apodrecer, não vai piorar, mas ele vai ter uma finalidade, para que você não se ensoberbeça. Deus, às vezes, vai, nas suas feridas, deixar elas ali, não completamente fechadas, mas abertas, se elas tiverem um fim proveitoso. Um outro exemplo é Moisés. Moisés tinha uma limitação na fala. Senhor, como é que eu vou falar com o faraó se eu sou pesado de língua? Deus poderia tirar esse problema dele, mas resolveu não tirar. Deixa que Arão fala por você. Leva Arão contigo. Então, algumas feridas, algumas coisas, ele também pode ser que decida que elas permaneçam, mas sempre limpas, sem jamais piorar, sem jamais irem a pior, apodrecer, gerar pus e tudo mais. E se você não deixar, o que te espera é ir de mal a pior, podendo acabar em morte. Da mesma maneira que um ferimento normal, se você não tratar, o que te espera, irmão, é muito provavelmente uma infecção. Muito provavelmente algo ruim vai acontecer. Espiritualmente, se você não deixar, se você não entregar a ferida na mão do médico, do nosso médico, o que te espera é um abismo chamando outro abismo. E talvez redundando em morte. Então entregue as suas feridas nas mãos dele. Tem feridas? Sim. Não tem como evitar. Você não tem como se trancar, ou se isolar num monastério lá no alto da montanha, sem ninguém te perturbar, você sozinho. Você não consegue isso. Você tem família, você tem vizinhança, você tem igreja, você tem um monte de gente ao seu redor. Feridas vão acontecer. E o que eu devo fazer? Entregá-las nas mãos dele. Ele que é o médico e que sabe tratar. Só aí então, irmãos, só depois desse processo, o bálsamo pode ser aplicado. Como eu disse, ninguém pode aplicar uma pomada em cima de um ferimento sujo. Primeiro é necessário limpar. Verso 22, voltando lá ao texto de Jeremias, capítulo 8. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo?
Gileade, irmãos, era conhecida por seu bálsamo medicinal. Se você procurar saber depois, você vai ver que era uma planta em que ela tinha um odor, não é? Um odor em que era usado para perfume. Se você olhar na Bíblia, pesquisar, você vai ver várias passagens em que ungiram Jesus com um bálsamo, alguns de nardo precioso. Bálsamo era um artifício, né? Um produto usado tanto para ambientar, né? Tirar o odor ruim, como também tinha propriedades curativas. Era usado de uma maneira medicinal e já muito antiga. Gênesis capítulo 37, versículo 25, lá nos dias de José, você vai ver que esse bálsamo já era comercializado. Gênesis 37, 25 diz: ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então Gileade já há muito tempo era conhecida pelo bálsamo, muito procurada. E aqui, nesse contexto, Jeremias está dizendo, por um acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? É também uma pergunta retórica, que não precisa de resposta, mas é para pensar. Se ele faz essa pergunta, ele está deixando claro que o único tratamento possível não era terreno, mas celestial. Se há uma ferida espiritual, Jeremias está dizendo assim, não tem o bálsamo que vocês tanto falam e tanto acreditam nele? Não tem lá em Gileade? Será que lá não tem médico? Ora, tem, mas eu sei que lá eu não vou resolver. É claro, é óbvio. Então Jeremias está fazendo essa pergunta para chamar a atenção, para fazer o povo pensar, ora, se eu tenho uma ferida e ela é espiritual, não posso confiar as minhas feridas a alguém que não seja o médico dos médicos. Aquele que tem todo o poder, aquele que é um ser celestial e pode fazer tudo. Então, aí nesse momento, o bálsamo pode ser aplicado. Somente Jesus tem um remédio eficaz para tratar as feridas. Somente Ele, irmãos, tem o bálsamo verdadeiro, vamos dizer assim. Somente Jesus, Ele tem a condição perfeita para curar, tratar uma ferida. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus aqui na sinagoga lê a passagem em que diz sobre ele mesmo: hoje se cumpriu a escritura que acabastes de ouvir. Ele dizendo, eu sou o que veio para evangelizar, para libertar, dar restauração de vista, para curar, para livrar os cativos, pôr em liberdade os oprimidos. Ele está dizendo que ele é o único que pode fazer isso. Ele, se cumpriu nele isso. Então, somente ele tem o bálsamo verdadeiro para ser aplicado sobre a sua ferida e a minha. Nada, nenhum outro lugar, nada terreno, nenhum outro profeta, sacerdote, seja lá o que for. Eles podem aplicar um paliativo na sua ferida. Você durante um tempo pode se sentir bem, mas depois vai piorar. Quando você tirar verdadeiramente e olhar, por baixo só vai estar a podridão. A podridão vai continuar comendo por baixo. Então é apenas uma maquiagem, porque você não quer ver a realidade dos fatos, você não quer de fato tratar para curar. Então, aqui ele está dizendo que é necessário o médico verdadeiro. E aí ele pergunta, por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? A mesma pergunta para nós hoje, por que a minha ferida ainda está aberta? Por quê? Simplesmente porque não entreguei nas mãos dele. Simplesmente por isso. Só haverá cura
se você não quiser buscar. Só não haverá tratamento se você se recusar. Só não vai haver alívio se você recusar. Lembra Mateus 11, do 28 ao 30, quando Jesus faz o convite, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, um alívio só vem se eu me entregar para Jesus, deixar na mão dele as minhas feridas, aquela que parece mortal, aquela ferida que parece mortal, Jesus é o bálsamo. Aquela traição que te feriu demais, Jesus é o bálsamo. Aquela decepção que te machuca demais, que está aberta, Jesus é o bálsamo. E a gente fica tentando, perdendo tempo, remediando de outras maneiras, buscando outros, e não vai haver solução. A ferida vai continuar exposta ali, não é? Nas mãos do inimigo, como nós dissemos aqui. O inimigo anda em derredor. Se ele anda em derredor e vê que você tem uma ferida, queridos, não tenha dúvida que ele vai meter o dedo ali todo dia, assim, ó. E você vai passar a sua vida inteira gemendo, porque você não quis entregá-la nas mãos de Jesus. Então, desfrute do alívio que há na presença de Jesus. Eu encerro com uma passagem do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 19 e 20. Atos 3, 19 e 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, na presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus. Para que venha tempo de refrigério, é necessário que você esteja na presença do Senhor. É necessário que você coloque na presença dEle a ferida. Senhor, está aqui a minha ferida. Se não houver esse ato, se não houver esse passo, não virá o tempo de refrigério. O que virá dia após dia vai ser lamentação, angústia, dor, sofrimento, choro. Isso vai ser uma constante. Então, não deixe que as suas feridas permaneçam abertas. Entregue todas nas mãos de Jesus. Ele está próximo, acessível e pronto para te socorrer. Imagine Jesus como aquele médico que está com tudo na mão, pronto para agir na sua ferida. Ele está ali disponível, somente esperando que você decida entregar tudo isso nas mãos dele. Amém? Vamos orar. Fique de pé. Amados, se você tem passado por isso, se você tem se sentido assim, ferido, angustiado, machucado, se sentindo dolorido, que algo não está bem e está piorando, ore junto comigo agora. Não vou pedir que você venha aqui na frente, mas faça a oração junto comigo, clame a Deus. Senhor, eu coloco nas tuas mãos as minhas feridas. Meu Deus, eu tenho alguma coisa no meu coração, algo, meu Deus, que está me magoando, me tirando a paz, está piorando, meu Deus, dia a dia. Pai, mas eu coloco nas tuas mãos agora essa minha ferida. Deus, em primeiro lugar, limpa, Senhor, as feridas do teu povo. Limpa, meu Deus, as nossas feridas, porque não há nenhum de nós que possa dizer que não tem. Porque nós estamos no meio de pessoas, ó Deus, que são sujeitas, em primeiro lugar, ao pecado. Estamos sujeitos, meu Deus, à malícia, à maldade do homem, dos homens dos últimos dias, que serão arrogantes, jactanciosos, mais amantes dos prazeres do que de Ti. Meu Deus, estamos sujeitos a todas essas coisas, inclusive na igreja, onde há o joio e há o trigo. Meu Deus, somos feridos todos os dias, porque somos Teus soldados em combate. Ó Pai, cuida dos nossos ferimentos. Meu Deus, que cada um de nós dê esse passo, não ignore que o Senhor é o médico dos médicos. Meu Deus, que nenhum de nós deixe progredir
que nenhum de nós deixe piorar a ferida que está aberta no nosso coração. Oh, meu Deus, limpa, tira, Pai, tudo aquilo que estiver prejudicando, atrapalhando. Oh, meu Deus, tira os tecidos da vida, das angústias, dos medos, tudo, meu Deus, a sujeira, a poeira, tira, Pai, tudo de cima das feridas. Limpa, limpa, meu Deus, com profundidade, porque o Senhor sabe como cuidar de feridos. Oh, meu Deus, toma em tuas mãos, aplica o teu bálsamo, aplica, Senhor, sobre cada uma das nossas feridas. Oh, meu Deus, nos guarda, guarda o teu povo, e cada um de nós, meu Deus, tem essa decisão a partir de agora, de entregar nas tuas mãos, e que nós possamos, meu Deus, sentir esse refrigério que só o Senhor pode nos dar. Oh, Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Entregamos, meu Deus, essa oração nas tuas mãos, fazendo em nome de Jesus. Amém.